Olá a todos, Alberto Antunes, aqui diretamente do Ponto Convergência, do estúdio The Cast. É um programa totalmente diferente que vai surpreender vocês, falar do futebol alagoano, sempre em busca do ponto de convergência. E nós hoje temos um convidado que vai conduzir com a gente também essa entrevista, o jornalista, o cronista esportivo, Emerson Júnior. Seja muito bem-vindo aos estúdios aqui do Ponto de Convergência. É um prazer, Alberto. Obrigado pelo convite, aos presidentes. O nome do programa é Ponto de Convergência, você é o ponto da divergência? Não, será? Por quê? Você está aqui para instigar as perguntas para que eles possam chegar no ponto de convergência. Afinal, o futebol alagoano vai ganhar muito com isso. Sem dúvida. Inclusive, permita-me dizer que é um privilégio para o ponto de convergência, para mim pessoalmente também, acredito que para todos aqui, que está acompanhando também a entrevista, que é a primeira vez que os presidentes do CSA e CRB, nessa nova gestão, estão participando de um momento como esse. Então, isso é muito bom. Né, os torcedores ficam felizes porque rivalidade só em campo, né? Então vamos bater um papo bem descontraído e fiquem à vontade, é a casa de vocês, sejam muito bem-vindos. E quem deve começar, Emerson? O CRB não é o atual campeão? É, boa resposta. Campeão tem privilégio, tem muita experiência, né? Então, tá, obrigado, Emerson, aí, obrigado Alberto também, tá aqui mais uma vez aí. Só em respeito aí ao presidente atual do CSA, que é o Omar, que não está presente, e sendo representado ele hoje pelo Rafael Tenório, foi um grande presidente do CSA. Que continua sendo presidente, né? Só que é do Conselho Deliberativo. Sim, presidente do Conselho, exatamente. Mas o executivo que eu estou falando, né? Sim. E Emerson, obrigado também aí por você me levantar a bola aí, principalmente você, um cara que não torce pelo CRB, não estou dizendo que você é azulino, mas que com certeza aí o CRB esse ano aí conquistou o título, foi muito importante para a gente, mas não vou falar nisso aí. Acho que a gente está aqui para falar um pouco sobre as convergências do futebol e acredito que as divergências ficam sempre em campo, né? No âmbito aí que a gente busca o crescimento do futebol alagoano. Eu penso que a gente poderia ter algumas pautas aí para a gente bater papo sobre, por exemplo, ampliação da capacidade do Rei Pelé, melhorias. Daqui a pouquinho a gente entra nisso. Primeiro, quem é o Mário Marroquinho, presidente do CRB, só para a prestação inicial. Daqui a pouquinho a gente entra nos detalhes. Desculpa interromper, presidente, mas... Pode interromper. Tu és também um empreendedor, né? Então, se quiser falar um pouquinho da sua carreira como um todo, quem é o presidente Mário Marroquinho? Né? E então, eu sou engenheiro civil de formação, sou o 8º filho aí de 8 da minha família. E a gente realmente teve uma infância muito difícil, mas uma infância muito gostosa. Aquela infância que a gente joga bola na rua, a gente jogava bola ali no Santo Eduardo, ia assistir meu treino do meu CRB lá na Pajuçara. Uma infância gostosa, jogando na praia, na rua, uma infância que jogando chimbra, você com carrinho de lata. Então, uma infância muito boa. Deus me deu a oportunidade aí de fazer muitas coisas, entre elas consegui me formar em engenharia e depois de 10 anos montar minha construtora aí, que deixou um legado muito grande de obras de alta qualidade no estado de Alagoas, com quase 40 prédios realizados no alto padrão. Isso aí me credenciou como empresário a alcançar realmente uma notoriedade empresarial e numa necessidade de mudança de presidência do CRB. Houve um convite para que eu pudesse assumir. Como eu estou num momento empresarial muito atípico, a gente está aí com alguns processos aí lutando contra alguns advogados lá em Belém do Pará, eu dei uma segurada nos meus negócios aqui e isso me gerou tempo, algo que realmente a gestão executiva precisa ter para se dedicar um pouquinho. Assim como o Rafael se dedicou tanto ao CSA, hoje eu estou me dedicando muito ao CRB. Acredito aí que metade do meu tempo hoje é tomado pelo clube, com demandas gigantes em todos os setores, e principalmente gestão de pessoas. Eu acho que esse aqui é o grande desafio, você conseguir identificar pessoas que possam ajudar, e eu tenho uma grande virtude, eu sou descentralizador, e aí a gente consegue trazer e agregar para dentro do clube pessoas e diretores e conselheiros que hoje estão me ajudando bastante. A gente não conseguiria levar aí essa imensa responsabilidade, essa empresa que é o CRB, que é muito mais do que o futebol. Hoje a gente tem desenvolvimento em todos os setores aí. Tão longe a gente não conseguiria levar, não fosse aí a ajuda de diretores aí que pudessem nos auxiliar. Então eu acho que a grande virtude do Mário Marroquim é essa visão ampla,
uma visão muito maior do que simplesmente o imediatismo e o planejamento. Então, nós temos um planejamento que nos permite alçar voos maiores. Assim como, por exemplo, Fortaleza bateu na trave durante 3 anos seguidos, 4 anos seguidos aí na Série B, estando quase indo para a Série A. C, né? Passou 8 na C. Passou na C, o cara quase sobe para B e, de repente, hoje em dia é uma potência já do Brasil. Mas por quê? Porque houve um planejamento, houve um trabalho, se pensou no clube um pouco na frente. Daqui a pouquinho a gente vai adentrar mais no futebol. Agradeço demais a apresentação e os torcedores do CRB, conhecendo um pouquinho mais dos bastidores, né, do atual presidente, que tem uma gestão até quando, Mário? Tem mais 2 anos e meio. A gente tem até o final de 2024. Um bom tempo para dar continuidade ao trabalho, né? Com certeza. Excelente. Presidente Rafael, seja muito bem-vindo ao Ponto Convergência. Uma satisfação tê-lo aqui. Também um grande empreendedor alagoano, né? Primeiro, boa tarde, Alberto. Boa tarde ao Emerson, ao Mário, a todos aqui do programa. Eu venho de uma família humilde, né? O Mário são 8 irmãos, nós somos em 10. Ganhou de mim, Rafael. Meus pais, minha mãe era doméstica e meu pai trabalhava na prefeitura de Maceió, né? Ele era um funcionário que, se estivesse vivo, ele estaria hoje recebendo um salário mínimo. Regatiano, né? Meu pai era regatiano. Opa! E então, nós fomos criados praticamente ali no Mutange, né? Chegamos ali no Mutange com 8 anos de idade. Eu sou da geração do Jorge Siri, do Peu, daquela turma lá do Mutange. E fui um executivo, levei uma vida assim, bastante sofrida, né? Eu sempre costumo dizer que eu nunca pude ter uma bicicleta, né? Eu não tive infância, né? Sempre fui trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, vendia já naquela época cocada lá no campo do CSA. Assisti muitos jogos, Mário. E o CSA foi tetracampeão em 1968, eu tinha 14 anos aqui na Pajuçara. Então, Não diga a sua idade, não, porque essa idade quase que eu não era nascido. 68. Então, assim, eu tenho uma relação muito, muito umbilical com o CSA, né? E até os 8 anos de idade eu comecei a trabalhar, depois aos 15 eu era feirante, né? Ainda ensaiei jogar futebol, passei algum período na base do CSA. Bacana. Naquela época com o Zé Preta, com o Garrafa, o Soares. Jogava de quê? Rafael? Eu era lateral direito. Tinha futuro. Tinha alguns que a maioria deles todos se tornaram profissionais. Jogavam comigo o César, o O'Hara, depois o Alcides, aquela turma toda, o Ailton, irmão do Silva, aquele pessoal todo jogava conosco, era da nossa idade mais ou menos. Mas aí eu tinha que fazer uma opção, ou trabalhar para sustentar a família ou jogar futebol, e naquela época não se ganhava dinheiro no futebol, né? Então, aos 19 anos, eu fui depois para o Exército e depois eu fui para São Paulo, trabalhei de cobrador de ônibus no período de São Paulo, apesar de já, na época, já ter me formado em contabilidade, né? E então, passei um período no banco, né? Depois eu pedi para sair e fui montar o meu primeiro negócio em 1982, tá? Então, 27, 28 anos. Aprendeu a ganhar dinheiro no banco, não foi? O banco teve uma escola muito boa, né? O banco foi uma escola muito boa. Então, começamos a empreender em 1982, portanto, há 40 anos atrás, né? E durante dos 40 anos até hoje, a gente tem buscado sempre... Eu sempre fui um cara que eu trabalhei muito com metas, Eu fui muito rigoroso comigo e hoje eu olho e eu até brinco com os amigos e tal, eu acho que eu deveria ter sido menos responsável e mais irresponsável, porque eu me recordo, Alberto, que na época, na década de 80, existia uma inflação muito grande no Brasil, a inflação era 80%, 90% ao mês. Né? Então eu dolarizei as coisas e o meu grande sonho era chegar um dia a ter $1 milhão, porque eu imaginava que o cara com $1 milhão ele podia ser, ele era rico. Muitos jovens têm esse sonho, né, de fazer $1 milhão até os 30, né? Mas eu só consegui fazer aos 37 anos porque
eu levei um tombo de um banco na época, e então tudo que eu tinha, perdi e recomecei de novo. E a resiliência do empreendedor, né? Exatamente. Então, assim, eu venho de como eu falei, uma família humilde e trabalhei bastante, né? E hoje continuo trabalhando e tenho, assim, uma aptidão por gerir pessoas, eu tenho um carinho de lidar com pessoas. Eu faço aquilo que realmente eu gosto e amo o que faço. Então, assim, isso tem me levado a se tornar uma pessoa sempre alegre, uma pessoa realizada profissionalmente, né? E sempre gosto de desafios. Excelente. Vou ter uma brincadeira agora. Eu sou regatiano, trouxe aqui a camisa do Manto Sagrado, sócio-torcedor, e tenho uma revelação para fazer. Presidente, espero que você não corte o meu sócio-torcedor por isso, tá? Mas quando é campeonato alagoano, eu torço para que o CSA caia de novo para a segunda divisão. Quando é no cenário nacional, eu torço que o CSA se dê bem, porque é Alagoas. Vamos cortar o sócio-torcedor do cara, viu? E Emerson Júnior, é CSA mesmo? Azulino, o pessoal diz, né? O pessoal diz, né? Mas ele pediu para não dizer isso aqui no podcast, tá? Ele fala que nunca me viu com a camisa do CSA, nunca. Já viu? Eu já vi você Aliás, eu já usei quando fui assessor da imprensa. Já. 2016. Fora desse período você não vai me ver. Não, mas eu já vi as suas piadinhas aí com o negatiano aí também. Eu já disse aí. É porque ele tem personalidade forte, né? Não. Acho que Psicologia do confronto, né? Hoje, pela primeira vez, eu vi Emerson Júnior em pé. A gente deu um abraço aqui na chegada dele e eu com 1,85 m. Tá vendo? E ele com um pouco menos que eu entendi que ele não é tão grande. Davi Golias, né? Não, mas Nunca perdeu, né? Eu quero dizer que quero dizer que você é um pequeno notável. Você, você é um cara que se notabiliza aí na CBN aí e tal, mas precisa ter um pouquinho mais de imparcialidade aí, porque senão a cacetada é grande, não, Rafael? Eu só respondo ele na volta. Mas eu acho que aqui quem não é CSA é CRB. Minha filha de chocadeira, né? Por isso que eu sou Bom Jesus. Não tem Matriz. Como você não ser, né? Se está no esporte, está na imprensa esportiva... Mas isso é a boa resenha. Eu acho que, independente disso aqui, a função do jornalista, a função do radialista e tal, ele é muito mais que isso. Ele tem que ser um pouquinho independente, porque o fomento e o crescimento do futebol alagoano favorece todo o segmento, né? Então a gente tem que buscar isso aí mesmo. Faz parte. As resenhas, às vezes, até faz parte também. Claro, com certeza. Inclusive, Emerson Júnior é um blogueirinho, viu? Tem muitos seguidores no Instagram, faz uns vídeos. Na minha família... Meus vídeos, às vezes, polemizam também. Na minha família tem alguns azulinos e a galera diz que que cobre o melhor o futebol alagoano. Aí. Aliás, o Rafael Tenório mexe para fazer vídeo também. Eu vejo uns vídeos dele de vez em quando aí. A questão do Emerson é o seguinte. eu quando era presidente do Executivo, eu tentei de todas as formas descobrir quem era que passava as informações para ele. Porque quando eu estava contactando com o jogador, ele já ligava para mim. Quem está vindo é o fulano de tal. Mas como é que você sabe disso, Emerson? Pelo amor de Deus. Não, eu tenho meus contatos lá, não sei por onde. E o nível de assertividade era alto? Não, era acima de 90%. Era acima de 90%. É quase contrata pro CRB. Foi por conta disso, Rafael, que no título lá, quando o menino lá me perguntou, o Wilson me perguntou lá, quem são os reforços de Série B? Eu digo, vai perguntar ao Emerson, que ele sabe mais do que eu. Mas pior que todo mundo achava, que era o Rafael que me contava, né? Esse tempo todo dele presidente, você só me deu 2 contratações. Uma foi daquele zagueiro do Castan. Sim. E mesmo assim porque ele ia divulgar um pacote, né? Aí deu 1 e depois saiu mais 4. Foi mais ou menos isso. E teve um outro de um zagueiro que veio, era da Série C. Não lembro o nome do camarada. Thales? Não, era de Minas Gerais, eu acho. Um daquele ali, esse tempo todinho. Agora, vamos lá, aproveitando, levantar essa bola aqui, assim. Às vezes, para os dirigentes, CRB e CSA, o namoro com o atleta e a tentativa, tudo, a divulgação antecipada disso atrapalha muito a negociação. Porque na hora que você tem pouca gente no mercado, ou os melhores são disputados, na hora que você diz assim, eu quero fulano, os outros times, todos, levantam a orelha para entender quem é o cara que você está trazendo. O cara fica em evidência, né? Fica. O empresário valoriza. E nós, às vezes, perdemos, algumas boas contratações exatamente pelo vazamento de informação. Então, o vazamento, eu sempre acreditei como extremamente prejudicial, mas
Mas eu concordo, mas eu não sou dirigente, né? Mas eu concordo, você está dizendo é verdade. É uma luta de todos os repórteres, tudo. É o furo, né? Eu quero saber quem vem, e às vezes você nem trouxe ainda o cara, já saiu uma lista, semana sai uma lista de 5. O cara só não pode ratar, às vezes eu não quero dar uma ratada. Não, mas o cara tem que errar também. O cara não vai ter... Ele não é mãe de nada, né? Agora tem um detalhe também, é a questão da falsa informação, né? Por exemplo, é muito blefe também. Porque o empresário tem muita influência. Né? O empresário muitas ele das faz vezes... questão de vazar porque valoriza o jogador. E ele também, muitas das vezes, eu recebia, até ficava bastante irritado, mas ele dizia, leva esse jogador, eu não me interessava o jogador, leva, porque o CRB já entrou em contato com ele, não sei o que. Eu falei, você está esperando o quê para fechar com ele? Mas o cara oferece por 2, né? Aí pro CSA só o CRB veio atrás. Aí lá veio o contrário. Mas na verdade ele está oferecendo por 2. Perfeito. Eu acho que questão de contratação e você acertar no jogador, eu acho que a gente deveria, que o grande problema no futebol brasileiro é que o mal profissional, ele nunca, quando ele está desempregado, sempre tem alguém que o emprega, que não vem tomar informação do atleta, do comportamento do cara. Hoje diminuiu mais. Tem treinador que por onde vai, sai levando os dele, né? Hoje isso diminuiu mais. Mas o cara sendo bom, o cara pega e leva uns 4. Talvez aí é pela tecnologia que existe hoje, que não existia antigamente. Hoje você tem programas aí que facilitam a vida do analista de desempenho. Então, na hora, por exemplo, que a gente vai fazer uma contratação, chegam 10 vídeos pra gente, chega o histórico, você liga pro cara que foi o treinador dele, liga às vezes pro ex-presidente ou o presidente do clube, fulano e tal, como é que foi o cara aí, como é o extracampo. Então, eu acho que o nível de assertividade hoje é maior. E não acredito aí que clubes no patamar de uma Série B hoje se permita fazer um tipo de contratação sem haver um compartilhamento de decisões do presidente, diretor de futebol, do treinador. Porque, além disso, o que você está dizendo é verdade. Porque tem os números, né? Mas o futebol tem a pitada diferente. Tem um treinador, tem. Não é porque você vê, repare, o Atlético Paranaense. Os caras têm 2 treinadores em 14 dias. Pô. Já mandaram o cara ir embora. O cara não pode dizer que o Atlético, para contratar aquele cara, o cara estudou, né? Verificou o antecedente dele, números, esse negócio, e contratou. Passou 2 semanas, uma semana, mas nesse tomou caso, 5 conto e mandou embora. Mas nesse caso pode ter sido, não sei, às vezes uma infelicidade, às vezes no vestiário, tipo assim. Mas não é isso que eu estou dizendo, no futebol tem uma pitada a mais. Ele pode ter discutido com o presidente, né? Perdeu de 5, tirou uma onda lá com o presidente, ou tirou uma onda com alguém lá, e tipo assim, às vezes combina com a demissão. Aí o cara não leva em consideração os números. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sempre deixava muito os meus treinadores, e os treinadores que eu contratei, todos eles passaram bastante tempo no comando do CSA. Eu posso falar aqui o nome, nominar os que eu contratei. Quando nós montamos a equipe para a Série D, né, e nós queríamos... Qual é a série, Rafael? D. Inclusive, um grande case nacional, né? Tem que subir da D direto. Bater na A, né? Impressionante. E nós somos o único clube no Brasil que conquistamos vamos dizer assim, esses acessos. Esse feito, né? É o único clube no Brasil. Sensacional. Então, quando eu escolhi o treinador naquela época, eu fui buscar o Oliveira Canidé, que tinha trabalhado comigo 2 meses, 3 meses em 2014, tinha ido embora para o América de Natal, que estava na Série B, e o Oliveira passou 18 meses comigo, 2016, e foi até junho de 2017. Muito bom. Né? Depois eu trouxe o Ney da Mata. Consegue fazer um trabalho, né, Rafael? Trouxe o Ney da Mata. Ninguém conhecia o Ney da Mata aqui no Nordeste, nunca tinha trabalhado no Nordeste. Eu trouxe o Ney da Mata e praticamente montamos a equipe e fomos campeões brasileiros, porque o Flávio Araújo veio só completar. Depois eu fui buscar quem? O Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, quando eu fui buscar ele estava lá no Resende do Rio de Janeiro. Então, praticamente eu resgatei o Marcelo Cabo. Resende unifica a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, praticamente eu resgatei o Marcelo Cabo. Né? Ele estava esquecido no mercado, eu trouxe o Marcelo, e ele trabalhou também 1 ano e 6 meses com a gente. Né? Subimos para a Série C, B, A, com o Marcelo, e fomos, na época, campeão alagoano de 2018, 2019. Né? Aí eu já não tive mais.
né, a opção de escolher os treinadores. Aí foi quando veio o diretor do futebol, veio aquilo, e aí foi um desastre na Série A, né? Não era para ter contratado alguns daqueles profissionais que foram contratados. Em 2020 também. Né? Na Série A teve alguns jogos que eu particularmente fui até pro jogo, tem um momento muito marcante, CSA e Santos. Aquele jogo era pro CSA ter ganho, jogou muito bem. Algo não perdeu um gol no final, o Vitor Paraíba. Então, assim, então o CSA tiveram alguns jogos que jogou muito aguerrido, né? Eu vejo muito. Jogava com amor, com força, né? Jogava mais, não tinha técnica, mas tinha vontade. Aí o CSA já viu cair matematicamente na penúltima rodada. Né? Não caiu com muita antecedência. E tinha sido uma opção que eu tinha feito. Ou eu permanecia, fazia um risco de permanecer na Série A, ou eu me resguardava, que foi o que fiz, e fiz um planejamento econômico para quitar o passivo do clube, e fiz um planejamento para que nós voltássemos à Série A em 2020. E nós não subimos porque eu peguei Covid na reta final. Nos 6 últimos jogos, eu peguei Covid, fui para São Paulo, e foi onde nós perdemos a classificação. Nós empatamos com o Figueirense lá, o Figueirense já rebaixado para a Série C, perdemos para o Paraná Clube já rebaixado para a Série C, né? Viemos aqui e ganhamos, e na final nós empatamos com o Brasil de Pelotas, ou seja, me parece de 9 pontos, nós fizemos 2 pontos. Bastava mais 2 pontos e teremos na Série A. Falar em Série A, essa é a Série B mais difícil para conseguir o acesso? Eu tenho certeza indiscutível disso aí, principalmente aí com o Grêmio, no nível que o Grêmio está. O Grêmio caiu ano passado com muito caixa, foi um aborto a queda do Grêmio, e com esse advento das SAFs, você tem hoje muito dinheiro sendo colocado no Cruzeiro, tá, que evidentemente vai favorecer. Isso aí o Vasco está tentando a mesma coisa. Mas veja, já também. O Fenômeno botou ou não botou dinheiro no Cruzeiro? Rapaz, é complicado isso aí, né? Porque o do Vasco mesmo, o Vasco tá ruim. Visto todo o jogo do Vasco, tá ruim. E apesar que não recebeu o dinheiro da SAF ainda, recebeu, mas eles pagaram porque tinha de atrasado. Não investiu para contratação, né? Contrataram agora o Palácios, que até estreou bem. Ainda, né? Agora também é muito cedo, né? Que em 5 rodadas só. Mas assim, dos jogos, eu tô achando o Bahia o melhor time. Mas veja, e olha que o Bahia tava mal no primeiro quarto do ano, né? É isso aí que eu ia dizer. Veja como é o futebol. O mesmo elenco do Bahia, que está hoje líder da Série B, no Baiano não foi para a final, saiu, foi desclassificado da Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Ou seja, o cara em 2 ou 3 meses de início de ano estava no fundo do poço, entra na Série B. E olha que não está jogando o centroavante lá, o Roda Liga. É incrível. Agora, tem dinheiro, o Bahia está com dinheiro. Só antes, um pouquinho, mandar um abraço para o Daniel, é o nosso CEO aqui do podcast. Ele é alagoano, mas está morando em Salvador, mas logo está voltando aqui para Maceió para conduzir esse trabalho. Então, um abraço para os baianos também, que é um povo aguerrido. Né? Muito bem, Daniel. Eu quero só fazer assim, um comentário em relação à Série B, como você perguntou. Né? Lógico que o objetivo de todos os clubes, nós vamos falar aqui dos 2 de Alagoas, CSA e CRB, o objetivo é o acesso. Né? O CSA, tanto CSA e CRB, não são clubes que pagam premiação para permanecer na Série B. Né? Nós pagamos uma premiação para permanecer em 2018, mas 19, 20, por exemplo, dentro do nosso planejamento, e o planejamento econômico que eu fiz em 2019 foi que me segurou até o término da minha gestão, que foi em dezembro de 2021. Né? E nos 2 anos seguidos nós ficamos em 5º lugar e não subimos por extracampo, né? Principalmente agora em 2021, né? Quando nós sabemos o que aconteceu, o extracampo, né? Jogos aí que a gente sabia que o resultado já estava definido, e ficamos em 5º lugar. Então hoje o CSA criou um patamar no Brasil de que não é um clube que simplesmente participa da competição. Ele é um clube que está sempre lá nos top 5, nos últimos, por exemplo. Subimos em 2018, 2019 baixamos 20 no 5º, 21 no 5º, tudo em condições de subir. Agora, eu honestamente, né, eu falo aqui e aí espero que a torcida do CSA ela entenda, e a do CRB também,
eu vejo que é um ano muito difícil para ambos os clubes aqui de Alagoas pensarem em acesso. Eu não diria nem que seja em decorrência do Grêmio ou do Bahia, não. Eu diria que é por falta de investimento. Né? Eu posso falar isso pelo CSA. Né? Dentro do nosso... Quando nós entregamos o clube, eu passei um planejamento orçamentário para o presidente Omar Coelho. E diante daquela situação, dentro da previsão de receitas, você tem um limite para investir no futebol. Né? Então, se você vai com uma equipe, que seja uma equipe, vamos dizer assim, que contrate e que não necessite reforçar, pensando no acesso, mas não vai ter recurso. O CSA não terá recurso disponível para contratar mais 10 ou 12 jogadores. É aí que entra o benefício da sociedade anônima, Mário. Porque, por exemplo, eu li os dois, a SAF do Vasco e a do Botafogo, foram as melhores do Brasil. Muito boa. A do Botafogo eu achei a melhor. Perfeita, mas a do Vasco também é muito boa. Né? O Botafogo vai ter 100 milhões por ano para investir no futebol. Eu quero até... Sem contar com o Engenhão, né? Sim. Eu quero entrar num ponto de divergência, viu, com você, já que o programa Convergência. A convergência tem uma divergência aqui do Rafael, e a minha divergência, já que você falou em relação ao CSA que não teria esse recurso, tá, dentro do nosso planejamento, diferentemente do que o CSA faz, que aí não me cabe, mas a gente planejou o início e deu tudo errado, tá? Planejamos iniciar uma série, um campeonato alagoano já com elenco de Série B. E fizemos aí o planejamento. Fez um investimento para isso, né? Fizemos o investimento, os nomes foram validados, eu acho até que pela própria imprensa, Sim. no papel. Passamos realmente com 22 jogadores com Covid dentro do clube, entre o dia 15 de janeiro e 15 de fevereiro, isso foi um desastre para a gente teve um grande problema de preparação física e ainda, hoje eu acho que a gente zerou, mas tem um reflexo do Covid no corpo de um atleta, no corpo de qualquer pessoa. Ninguém imagina que você vai ter Covid hoje, daqui a 30 dias você está zeradinho, principalmente sendo atleta. Então, você fica com resquícios da doença, você tem problema físico, e ainda hoje a gente vive disso. Para piorar a nossa situação, eu estou falando do CRB especificamente, a gente tem 3 atletas hoje com lesão de joelho. A lesão de joelho não é uma lesão de preparação física, é um acidente de trabalho. O cara... Articular, né? Articular, o cara caiu em cima do joelho dele, ou seja, nós tivemos alguns problemas. É por isso que eu acho que esse ano, diferentemente do pensamento que o Rafael passou aí, que CSA e CRB não terão recurso de investimento. Não, eu falei do CSA. Certo. Do CRB eu não sei porque você está com dinheiro. Lógico. Mas tá com muito patrocínio. Mas patrocínio agora, o que eu vejo eu acho uma Série B muito competitiva esse ano, tá? Eu acho que você tem times com muito recurso e tem times que precisam subir, tipo o Bahia, tipo o próprio Sport e o Vasco. O Vasco não aguenta passar mais 2, 3 anos numa Série B de forma alguma. Cruzeiro e Grêmio também não pode ser. O problema do Vasco é que ele está jogando ruim. Agora tem um detalhe aí. Por exemplo, não sei quando é que o programa vai para o ar, mas caiu o Daniel Paulista. Já? Hoje, agora, do Guarani? Hoje à tarde, do Guarani. E olha que ontem estava ganhando do Náutico até 49 no segundo tempo, no Recife. Deve ter caído por conta do empate, enfim. E o Guarani todo ano faz um investimento para subir, né? Sim. E fica ali povoando. Não entra no G4, vai ficar ali 5º, 6º, 7º e acaba não conseguindo subir. Eu acho que esse formato que a CBF fez, eu gosto dessa questão de janela para contratação, sabe? Porque eu acho que você acaba se policiando. E na reta final, justamente no retorno... Tem divergência já, viu? Veja, é quando a janela... É quando a janela reabre. CSA, CRB, né? Quando a janela reabrir, aí vão ver quem está com bala na agulha. Mas porque aí que você vai apontar a deficiência para você contratar. Mas aí é o seguinte, quando eu estava lá, eu fui uma das pessoas que mais lutei contra isso, você obrigar, por exemplo, eu estava um pouco afastado lá do CSA, né, e não estava acompanhando esse detalhe. Então a CBF obrigou que os clubes teriam que contratar 35 jogadores, assim, até o dia 8, dia 10 de abril. 12 de abril. Então teria que ter 35 jogadores, né? E só volta a contratar agora em julho. 18, né? 18 de julho. A janela é 18. Aí o que é que acontece? Isso dos jogadores vinculados, né? Sim.
vamos imaginar, o CSA tem hoje 35 atletas que foram profissionais. E desses 35, vamos imaginar que 8 ou 10 jogadores não sirva, né, não encaixou. Ou se lesione. Não, os que se lesionam já está para lá. O CSA tem 2 lá já, que também é na mesma situação, que é o Cleiton e agora o Cedric, né? O Cedric, né? Então, vamos imaginar que o CSA precise de contratar mais 8 jogadores. Esses 8 que estão no CSA, dificilmente eles só podem jogar, se você dispensar eles agora, uma Série A ou uma Série C. Quem está na B, dificilmente Não, quer não vai vir. não. Hein? Porque a janela também é a mesma data. Ou só vai para C ou para D, que na C e na D não tem janela. Ainda. Então Ainda, né? ele Ano vem que vem para tem. C ou para D, né? Assim? Isso. Muito bem. Quando você for precisar mexer no dia 18 de julho, a maioria deles já tiveram 7 jogos. Então você não vai poder também Sim. fazer um acordo. Então isso vai fazer o quê? Eu concordo com o Rafael, com o Rafael é o ponto de convergência. Eu vou convergir com o Rafael no pensamento dele. E aí, Rafael, ajudando você aí, essa janela ela favorece aos times que têm muita grana. Porque você pode ter um elenco forte. Eu vou dar um exemplo a você. Você tem 5 zagueiros. Estou dando um exemplo hipotético aí. E iniciou-se o campeonato Série B. Um se lesionou, você tem 4. Se um se lesionar, mais um se lesionar, por exemplo, ou for expulso, você vai jogar com 3 zagueiros e sem poder contratar ninguém. Então, ele favorece a quem tem dinheiro, porque o cara tem que ter um elenco maior e tem capacidade de ter um elenco maior de qualidade. Para times, por exemplo, que tem um orçamento mais enxuto, você não tem condições de ter 7, 8 atletas numa posição, imaginando uma possível lesão ou uma não performance. É o que o Rafael está dizendo. Você é obrigado. E aquele cara que, tipo assim, que esteve dentro do seu elenco, você vai ter que segurar ele até o final do ano. Então, a janela ela é favorável a quem tem grana. Quem não tem grana vai realmente sofrer muito. E aí, tipo assim, Série C o ano que vem, vai quebrar a Série C. Não tem jeito. Você, como é que a Série C, você vai pegar um cara e vai dizer o seguinte, você vai ter que ficar com o cara até o final. Série B, hoje a gente tem esse problema. A gente tem jogadores que você poderia... A gente terminou o Alagoano pós-janela. Ou seja, jogadores que tiveram que terminar o Alagoano conosco e a gente poderia estar transferindo, fazendo uma roda de cadeiras aí, um giro de cadeiras aí com outros clubes, acabou essa possibilidade. Você tem que ir até o final do ano com o cara. Então, realmente é uma penalização imensa que foi imposta por nós. Eu briguei isso aí, inclusive, com a Associação Nacional de Clubes e a gente vai à CBF. Porque será que a CBF está recebendo uma imposição da FIFA? Ou dos sindicatos? Ou será que é uma sugestão? Não, acho que é sugestão. Agora veja. Essa sugestão é maléfica. Por que eu sou favorável? A janela, essa primeira janela, ela só fechou dia 12 de abril. E as equipes começaram a jogar em janeiro. Você está levando em consideração o Campeonato Brasileiro, né? Você está levando em consideração o Campeonato Brasileiro que começou agora. Talvez você pudesse ter um prazo maior. Porque, por exemplo, uma outra falha. A janela ela deveria ser fechada dentro da própria série. Porque aí, por tabela, você já não pega mais jogador. O seu raciocínio é o certo, Rafael. Quando a janela reabrir dia 18 de julho, quem está na Série B já fez as 7 partidas. Já fez, não pode. Quem se destacou, você não pode. Acho que a falha que ocorre aí, a minha única crítica, é você não poder pegar da outra série. Por exemplo, o CRB poderia pegar da Série C agora. A Série C tem andamento. Poderia ir lá pegar. Porque quando você contrata fora da janela, que foi como o CRB fez agora, você só tem um caminho, é pegar jogador desvinculado. Até 12 de abril. Vai pegar jogador que não está em atividade. Não está em atividade. Ou você vai precisar condicionar, enfim, alguma coisa. Ou, na realidade, ao invés de você ter 100 nomes para ir buscar no mercado, você vai ter 5. É menos, exato. Porque o camarada... Porque veja, quando a janela próximo de fechar do dia 12, os clubes que têm necessidade deles vão correr para contratar, né? Vai fechar a janela. Então, se eu estou prestando um zagueiro, eu vou logo contratar. Quem sobrou, em tese, está em desvantagem competitiva. O cara, na realidade, o que aconteceu esse ano, inclusive, é o seguinte. O atleta que foi chegando próximo à janela e ele não estava em clube nenhum, o que foi que ele fez? Ele pediu desvinculação e ficou livre. E esse atleta passou a ser o seguinte, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, ele passou a ser mais valorizado e ele, agora foi um risco. Ele foi assim, um risco, ele foi para o all-in no poker. Né? Então ele chegou e disse o seguinte, bom, eu estou livre e posso ir para qualquer clube. Quem me quer? Ora, você olha os clubes todos, se tiver necessidade, se o valor dele era 10, ele pode pedir 15. Né? Então, tipo assim, por quê? Porque só tem poucos.
Então, realmente Porque, sabe, foi muito ruim. se o camarada tá no jogador, isso é verdade. Se o jogador tá no Asa, a Asa perdeu o título pro CRB dia 15 de abril. Aquele jogador ali não pode ir mais. Não. Terminou o contrato, dia 16, já era pra ele. Só se ele for jogar Série C, né? Série C, Série D e tal. Mas da B pra A só quando reabrir a janela dia 18. Eu acho que isso, e inclusive, Alberto, isso aí também, ele arrebentou com a parte financeira dos clubes. Eu, quando tomei conhecimento disso, eu falei para o presidente do Amar, eu falei, eu tinha feito o maior zoado do mundo, mas eu não sou obrigado a contratar 35 jogadores no meu elenco se eu vou precisar mexer nele lá na frente. Porque vai precisar mexer. Mas aí eu acho que são 10 trocas, né? Não, se você escreve 35, tem 10, acho que são 10. Mas você escreve 35, você é obrigado a escrever então, os 35. Mas aí você tem direito a 10 trocas. A não ser que você tivesse pego 7, 8 jogadores da base profissional, fazia contrato 3 meses com ele e deixava essas vagas em aberto. Mas eu estou dizendo o seguinte, mesmo que você inscreva os 35 profissionais, quando a janela reabrir dia 18, você pode fazer 10 trocas. Sim, mas você precisa... O time que também for contratar quando reabrir, for contratar mais de 10, aí tá ruim o negócio. O negócio tá ruim. Não é É isso aí que eu ia dizer, até porque é o seguinte, a janela, no dia 18 de julho, ela já está do meio do campeonato para o fim. Já está, né? Já Então, bem adiantado. Então, porque vai terminar mais cedo esse ano, né? O que acontece nesse caso? Se você precisar de 10 trocas em julho, é sinal que você está na lama. Você está no fundo do poço. Então Vai recuperar. É complicado. E fazer o torcedor entender isso. Não, é complicado. Porque o cara vai dizer... E outra coisa, viu? Para finalizar esse raciocínio aí, eu sempre fui contra. Você está numa competição com 35 jogadores, cara. Você só treina com 22, 23, 24. Tem época que, se todos estiverem sem estar ninguém no DM, o cara fica de fora até no treino. É verdade. Não. E tem no custo pro clube. Custo totalmente, o custo. Se você bota... Então, eu digo porque eu gosto muito de números e eu mostro para você. 2020 e 2021, nós não rodamos mais que 19 jogadores jogando na Série B. Então, que é titular e que vai entrando no jogo. Que né? rodamos 19 nos dois, em 20 e 21. Então, eu sou muito o seguinte, na minha concepção, teria que ter, na minha, 27 jogadores. 3 goleiros e 24 jogadores de posição e mais ninguém. Não tem qual a justificativa de ter os 35? Não, é questão de treinador. Não, eles aumentaram, mas eles aumentaram também por conta da Covid, né? Que no ano passado, por exemplo, você perdia 7 outros jogadores, mas no meio já com o campeonato em andamento, que eles aumentaram, porque o time dizia, não tem um jogador suficiente para jogar. Se você escreve 35, você vai ter 8 com Covid lá, mas você vai ter a sobra, né? Sim, mas eu falo que tornou-se obrigatório a concepção, a cultura dos treinadores do futebol brasileiro. Acho que eles pegaram a muleta da Covid, né? Pegaram esse negócio de ninguém... uma competição, 30 jogadores. Amanhã não. Você está numa Série B, você está numa única competição, certo? Que é uma competição longa, de 7 meses, 8 meses, e não vejo necessidade de você ter um elenco de 35 jogadores. Eu acho que o que dói mais no dirigente é você pagar e não ver o cara. Não, você contratar e o cara machucar, né? Eu ainda vejo o pior, além disso aí também. Não, porque às vezes você contrata o cara bem, aí o cara machuca, mas salário alto. Vamos para as convergências. Você contrata o cara com expectativa pelo histórico, por tudo. O cara vem e o cara não desenvolve dentro do clube. Porque ninguém contrata para dar errado. Sim. Jamais a gente contrata. Não, mas aí você pode questionar, por exemplo, o cara não tá bem e tal, detalhe. Mas você sabendo que o cara vai bem, o cara foi bem no jogo, no outro machucou. E aí? O cara fica... A gente tem Michael Douglas hoje. É isso. Que veio aí... Dos pontas, o que tinha sido melhor foi o Michael Douglas. Característica do cara o Cleiton, que no jogo na Série B do ano passado foi muito apagado, mas no primeiro jogo aqui arrebentou e machucou no jogo. O cara jogou 3 partidas, rapaz. Michael eu fico Douglas dizendo a Série A todinha eu digo sempre o goleiro do CRB, o Diogo Silva, ele é... Estrela tem estrela. Não. E o salário dele é o mais bem pago do time. Com certeza. Porque ele jogou os 38 jogos do ano passado. Não foi os 38? Jogou quase todos. Quase todos. Ele não toma cartão, não machuca, então é um cara que joga todo jogo, né? E quando precisa, tá lá. Eu acho ele um bom goleiro. Não, é um bom goleiro. Deixa eu falar, eu levantar um tema aqui, que é bom que tem os dirigentes, que é um negócio que me intriga muito. Por exemplo, nós tivemos agora, depois de muito tempo, a final do estadual com as 2 torcidas, né? A última vez foi o quê? 2000 e... Mais tempo. Porque nesse período teve decisão de portões fechados e não sei o que, tarará. Aí sempre quando vai ter um clássico,
aí tem que ter algum negócio. Alguma manifestação da justiça. Eu lembro bem, Rafael, que você uma vez disse, é verdade, o camarada não pode brigar com a imprensa, com as mulheres, não é com a justiça. Não pode brigar com a justiça. Mas aí aparece, não, acho que foi o clássico, acho que o primeiro da Copa Nordeste, uma coisa assim. Tava tudo pronto para vender ingresso. Aí quando é faltando um dia, aí tem o parecer, tem um negócio ou outro, e eu não vejo dos times não é revolta, mas é uma maneira de tentar evitar isso aí. Dessa vez agora, teve essa juíza, acho que é da 12ª vara, né? Tá. Né? Que acabou liberando, mesmo tendo um parecer, um pedido do Ministério Público e tal, ela foi lá, viu e liberou e teve. Ela foi, eu estava lá inclusive na visita, ela antes da decisão dela, eu achei inclusive muito interessante, e aí eu estou falando eu como engenheiro, ela foi ao campo, ela foi, visitou as instalações, pegou os engenheiros, conversou com os engenheiros que executou as obras e realmente tomou uma decisão embasada não somente em declarações. Você disse uma coisa certa aí, você disse que a gente não pode brigar com a mulher, nem com a imprensa, nem com a justiça. Então, quando você diz assim, falta revolta, não sei o quê, essa revolta nos colocaria com uma briga direta contra alguém. Não, então, sim. Às vezes a gente age nos bastidores sem se expor muito, exatamente para não expor. Mas o que eu digo, sabe, Mário, que nesse período todo de decisão, de clássico, de uma torcida só e não sei o que, tarará, sempre tinha uma justificativa diferente. Dessa vez agora foi a estrutura do Repelé. Antes foi o Covid, antes foi a violência. Quanto tempo que você não tem aqui um clássico, CSA e CRB, com pancadaria dentro e fora? Muito tempo. Só que no início se argumentava isso. Dessa vez agora, quando se pediu para ter uma torcida só, foi aí que eu porque pedia para não ter a torcida visitante, mas não pedia para diminuir a capacidade. Quer dizer que se fosse de uma torcida só, poderia lotar, mas a outra torcida não poderia. E eu vejo que os clubes, eles aceitam isso, e a própria federação. Não. Discordo. Mas sabe, mas sempre foi indo, sempre só uma torcida só. Foi uma coisa, duas torcidas, é sensacional, pô. Não, Emerson. Aí você, repare, aí pega. Eu tô dizendo que eu tô divergindo de você, porque eu participei e eu briguei muito para ter torcida dupla. Tivemos reunião com federação, com o comando da polícia, com o CRB, CSA, a federação, pedindo, tá, para liberar as torcidas. Nós queríamos liberar. E nós tivemos dificuldade. A própria polícia, ela... É a outra ponta disso, né? A outra polícia que argumenta que não teria condição de dar segurança para as duas torcidas. E aí se tem um questionamento também, que eu não sei se é verdade, até que ponto isso funciona, que a polícia ela não recebe para estar ali, é um evento privado, aí tem uma espécie de folga. Eu tenho Enfim, aí tem... Aí repare, aí chega agora, é disso que eu não vejo a manifestação, não é desse ponto, não é dos clubes, do outro lado. Aí chega agora, sábado, que teve CSA Esporte, eu botei na rede social. Os caras quebraram a torcida do esporte, quebraram aquelas proteções que colocam para separar a torcida, quebraram os vasos sanitários do banheiro, briga fora, dentro. E até eu vi, eu não estava aqui na cidade, mas até vi que tem um grupo que é da federação, e aí o assessor, que ainda estava o Alan Drones, disse: a torcida do esporte está proibida de entrar. Está proibida de entrar em todo canto, a torcida jovem, a torcida organizada. Aí o cara vem, tira a camisa e entra do mesmo jeito. Mas aí teve a arruaça da mesma ordem e a mesma disposição que tem para quando é um clássico, para ter uma decisão de não poder ter a torcida por esse motivo, aquele outro, não tem quando vem uma torcida dessa, principalmente do esporte, que briga quando o CSA, briga quando o CB, aqui e lá. Deixa eu ajudar você, Emerson. Ontem teve uma reunião. A pedido da federação, nós solicitamos ao comandante-geral, o Coronel Bittencourt, uma reunião. Ele fez uma reunião com o Coronel Túlio. Eu tive com o Omar semana. Só dizendo que hoje é dia 4, né? Então, quem estiver acompanhando, dia 4 de maio é o dia da gravação do podcast. Certo. Então, nós tivemos com policiamento, discutindo exatamente isso. Olha, precisamos ter, e o que ocorre aí também é o seguinte, precisamos ter um disciplinamento e uma determinação única. Porque a própria polícia militar, no dia que o comandante do jogo é o fulano, ele acha, eu queria assim, assim, assim. No dia que é outro comandante, já é outra exigência. No dia que tiver outra, é outra. Então, nós unificamos. O pleito foi para, olha, vamos unificar, porque a gente não consegue ter cada jogo um tipo de conduta diferente. E a reunião foi ontem,
unificamos os pensamentos, definimos algumas diretrizes e nós defendemos que tenha, assim, público visitante sempre. Isso é muito importante e salutar. É necessário, inclusive, eu acho que a gente tem que o futebol ele precisa disso, até para inibir. Claro. Inibir, tipo assim, a violência. Eu acho até que é o contrário. Quando você instiga só tem torcida única, na hora que aparecer um lá, o cara quer matar, o cara quer dar. Ora, não é assim. Então, essa segregação de torcida, ela é perniciosa para o futebol. E o torcedor passa até a não acreditar, né? Porque, veja, desse clássico, o mando era do CSA, o CRB chegou até a vender ingresso, aí teve que devolver, não é? Sim. Esse ano já. Mas o CRB e Asa, por exemplo, nós fomos lá a Arapiraca e, a princípio, não houve maiores problemas com a torcida do CRB e do Asa, não houve briga, vamos dizer assim. Desde que haja um policiamento, acho que até houve um excesso de um policial, mas com um jogador do CRB, com spray de pimenta. Mas tirando isso aí, a torcida do CRB, a diretoria do CRB ficou junto da torcida do Asa lá, inclusive com 2 policiais apenas, sem muro de contenção, e não teve briga. Então, é necessário que a gente fomente dentro do futebol a volta. Isso traz, sabe o que para dentro do futebol? Traz famílias. Exato. Isso traz de volta o público. Eu só acho, eu fico impressionado o seguinte, a gente diz que quando a gente vai ficando velho, Rafael, a gente vai diminuindo, né? Diz que o cabo vai diminuindo, então acho que vai ficando encarcado, vai diminuindo um pouquinho aí. Eu acho que o estádio também vai encarcando. Vai encarcando. Porque eu nunca vi um negócio desse, não. Porque eu já fui pro estádio do Repelé com 34 mil pessoas. Só hoje diminui, em dia, né? Toda vai 20, vai 18, 17, não sei o quê. Ora, e só para, de minha parte, finalizar esse tema, com essa questão de violência, é questão de identificação, né? Você punir pelo exemplo. Porque desse vídeo mesmo que eu coloquei, da briga lá, dos caras quebrando a estrutura lá do estádio, na imagem claramente você vê quem é a pessoa, né? Aí o trabalho de polícia, você investiga, prende, pô. Só que esses caras que fizeram isso aqui são os mesmos que pegaram os torcedores do CRB quando o CRB foi jogar no Recife, que aprontaram lá em Fortaleza. Eu entrevistei na televisão o delegado Leonan, que houve, vocês devem ter tomado conhecimento, um jogo do CRB que foi fora de casa, não sei se foi em Goiânia, contra o Atlético da Bahia, enfim, quando voltou, aí encontrou um torcedor aqui, que ele até ligado à prefeitura, uniformizado de Atlético Mineiro. Você viu isso? Não. E aí os caras desceram do ônibus e agrediram o cara. Só que eles roubaram os pertences do cara. Aí a partir do momento que isso roubou os pertences, aí virou um roubo, né? Aí foi para uma delegacia especializada. Aí prendeu os caras, estão respondendo a processo, esse negócio todo. Mas o delegado na entrevista que me deu deixou bem claro que só foi possível fazer isso porque houve um roubo. Quer dizer que se o cara chegasse lá e só agredisse, não houve roubo. É outro tipo de crime. Entendeu agora? Então no futebol, pô, os caras tem as imagens, não prende. Se você prender, você pune pelo exemplo. O cara vai inibir, né? Eu acho que tendo policiamento um pouco mais ostensivo, ele inibe isso aí. Realmente, a gente tem tido alguns jogos, inclusive CRB e CSA, esse ano acho que 4 jogos a gente se enfrentou. Eu não vi briga interna. Também não. Nem no estádio, nem fora. Não vi. Por isso que não há, por isso que eu não vejo motivo. Um embate, né, É por isso que eu não vejo motivo de ter sempre uma solicitação para a torcida única, entendeu? Porque antes era violência, depois foi a pandemia, agora é a estrutura do estádio, mas não diminui a capacidade. Rafael, converge ou diverge desse ponto de que deve ter torcida única ou deve ter as duas torcidas? Não, eu sempre fui a favor de que sempre fosse com as duas torcidas, né? Eu venho da geração de que nós íamos para CSA e CRB, inclusive ficavam juntos, infiltrados, um com o outro. Não tinha essa briga. Torcida do CRB no canto, torcida do CSA não. Ali você podia vir, cara. No máximo era uma laranjada nas costas. Levei alguma laranjada, Rafael? Laranjada nas costas é tudo. Eu me recordo que eu fui muitas vezes com meu pai com a bandeira do CRB, eu com a bandeira do CSA, e nós ficávamos lá na hora que um fazia o gol, mangava tudo, depois saía todo mundo junto e tal. Então, assim, eu sempre fui a favor. Agora, o meu ponto de vista se CSA e CRB não se construir seus próprios estádios, eu vou ser bem generoso. As arenas. Belo nome. Eu vou ser bem generoso. Eu acho que no máximo, 6, 7 anos, se eles permanecerem numa Série B ou numa Série A, não vai ter condição de jogar. Mas ao invés de construir a arena, não poderiam assumir a administração do Repelé? Eu recebi uma pergunta do Eduardo Ferreira, até especialista em marketing esportivo, falando justamente isso. Mas essa questão aí, o governador Renan Filho, uma das vezes a gente brincando, ele ofereceu. Quer tomar, eu faço um contrato de 50 anos para o CSA tomar. Porque poderia fazer evento. Né? Exatamente. Não, mas o Rei Pelé, a coisa mais completa que eu ouvi foi de um maluco
como dizia o cara, o maluco sonhador, como era o Raul Seixas, o Jorge VI disse que o Rei Pelé era um queijo suíço. Eu já vi ele falando isso. Então, realmente. Se você pegar a estrutura do Rei Pelé, se você entrar ali nos vestiários, o do CSA e do CRB, vamos assim dizer, ou de um do visitante do outro, é lamentável, cara. É lamentável. A parte de baixo, aquilo ali, tá tudo corroído, tá tudo fechado. Então o CSA passou vergonha na Série A. Sim. Se você jogar no clube um trapichão para uma Série A, ele é muito a desejar. Eu tenho convergências e divergências disso aí. Eu vou convergir com o Rafael em relação a que precisa ser feita alguma coisa no Rei Pelé, sim. Mas a minha divergência é que tem clubes, inclusive de Série A, com estádios piores do que o do CSA, que o Rei Pelé. Então, tipo... Não é padrão, né? Assim, mas não justifica. O que eu quero falar é que você acabou de falar e é verdade. Eu joguei na inauguração do Rei Pelé em 1970. Eu fiz a preliminar lá. Rapaz, você é antigo. Tá vendo? Eu tenho 68 É anos. Jovem mais tempo, né? Eu tenho 68 anos, então na época eu tinha 16 anos. Né? O Rei Pelé foi inaugurado em agosto, setembro mais ou menos de 1970. Eu tinha 16 anos. Né? E me lembro até hoje, nós fizemos um jogo na preliminar com o Ferroviário do Ceará, de Fortaleza. E o jogo foi a Seleção Alagoana e Santos. E o Rei Pelé cabia 30 e tantas mil pessoas. Hoje o Rei Pelé cabe 15 mil. Tem restrição em todos os lugares, não pode isso, não pode na cadeira, não pode no que e tal. Quando você ultrapassa lá, você vai para 16, 17 mil pessoas. E o que eu quero dizer é o seguinte. Por que eu digo que uns clubes, se não tiver, o CSA vai ter que ir. Como é que o CSA e CRB vai jogar uma Série A com o estado do Rei Pelé daquele jeito? Quando eu vendi aquele jogo do CSA e Flamengo para Brasília, eu fui criticado até a morte. Porque aquilo muito mais pela torcida também, do CSA também. Mas era os flamenguistas que queriam ver o jogo, né? Era, porque o que acontece? Eu vendi para Brasília, o pessoal me pagaram R$1,5 milhão de reais, líquido, caiu na conta do CSA, me deram mais 300 ingressos. E pagaram toda a logística, de aérea, terrestre, lá e tal, no hotel, tudo. Porque se eu fosse... A torcida não entende, né? Se eu fosse jogar no Rei Pelé, a nossa previsão de renda seria em torno da renda líquida, em torno de 450, 500 mil, porque não tinha capacidade para mais. Haja visto que nós tínhamos feito com o Palmeiras e deu 410 mil de renda líquida. Eu, com o Flamengo, ia ser 500 mil reais e eu ia responder mais ou menos aí uns 40 ou 100 ou 200 reclamações, processos, como aconteceu com o Palmeiras. Nós pagamos, Mário, 39 reclamações no Procon de tal, o cara comprou o ingresso, não pôde entrar, o maloqueiro que veio de Sergipe para aqui, numa van, chegava lá, queria entrar no coisa, ia lá e dizia que não pagou e não entrou. Então, assim, na minha ótica, se você quiser crescer o futebol de Alagoas, ele vai ter que ter ou uma arena própria, porque eu não acredito que nenhum dos 3 governos vá construir estádio hoje para destinar para clubes de futebol. A minha divergência nisso aí é porque eu visitei as instalações físicas do Rei Pelé e a gente precisa sim fazer alguns trabalhos estruturais, mas mais que estruturais, a parte de instalações elétricas. O Rei Pelé necessita aí de investimento na ordem para fazer uma bela reforma, inclusive ampliando ali atrás dos gols, nós não tínhamos umas arquibancadas. Você vai com 150 milhões de reais. Melhor você construir. Mas com 150 milhões você não constrói um belo estádio. Uma pena Alagoas não ter. Se for pelo governo, se for na mão do Mário Marroquim, que 150 milhões uma pena. É possível. Mas só concluindo, eu sou da política de que o governo do estado ele deveria encampar esse ano uma reforma sim dentro do estádio e não precisa ser impedindo o funcionamento dele. Rapidamente, eu faria esse ano já, licitaria, falei inclusive com o governador Renan Filho o ano passado, em outubro, sobre a possibilidade de iniciar, porque CRB e CSA dificilmente terão recursos para fazer uma arena. 150 milhões, imagine quantos anos de recurso seria de CRB e CSA destinado somente para construir. Ou nem que a gente fizesse uma arena de 50 milhões, é muito dinheiro.
Então acho que a gente não está nesse patamar ainda. Uma pena Alagoas não ter sido sede, né, da Copa, que a gente teria ganho, vamos dizer assim, entre aspas, um estádio bom, porque a gente vê outros estados como Manaus, própria Natal, Rio Grande do Norte, né, não tem mas clubes tão que cedo, uma pena, né? sem utilizar. Mesmo que, Exato. mesmo que você não ganhasse, teve alguns estados que receberam um legado da Copa. E esse legado eram as reformas. Então talvez a gente devesse ter buscado uma reforma. Tá? Então, não houve a intenção de abrir. Ô, Rafael, deixa eu só aproveitar essa questão que você falou da venda do jogo do Flamengo. Até por curiosidade, porque isso estava virando muita prática, até que deu uma diminuída, né? Como é que funcionou especificamente? Aquela era uma empresa que compra, organizador, é credenciado pela CBF? Como foi que funcionou? Sim, não, a opção é sua como mandante. Você tem livre arbítrio de fazer a negociação, certo? Desde que lá, onde vai se realizar o jogo, o investidor, ele acerta tudo e faz a logística. É um organizador de evento. Organizador de evento. Ele vai lá e compra, aluga o estádio, né? O Mané Garrincha, no caso, alugaram o Mané Garrincha, fez tudo, providenciou hotel para a equipe viajar, tudo, e pagou e foi tirar lá na bilheteria. Então, assim, é um evento como qualquer um outro. Mas só o CSA recebeu. Que era o mandante do jogo, né? Sim. O Flamengo ali não entrou. O Flamengo não recebeu nada, apenas ele concordou. Então foi 1,5 milhão líquido. 1,5 milhão líquido. Mas a logística do... Tudo livre foi para conta. Na época eles deram 300 ingressos para nós. E geralmente a delegação viajava com 33 jogadores. Nós solicitamos que fosse 40 passagens aéreas. Então eles bancaram tudo e o clube ficou com 1,5 milhão de reais líquido na conta. E o Flamengo era um parceiro nosso também, foi até melhor para o Flamengo, porque fazer Rio-Brasília era melhor, mais próximo, né? E lógico que as condições do estádio também. Durante a competição teve alguma outra proposta, não? Sim, nós tivemos proposta para vender para o Vasco, contra o Vasco, para jogar em Cariacica, lá no Espírito Santo, né? Que a torcida lá, o Vasco é a maior torcida que tinha. Existia também uma proposta para vender contra o São Paulo, mas aí já era o último jogo, a gente já estávamos já desclassificado praticamente, e seria para jogar em São Luís do Maranhão. Então, assim, era uma coisa muito natural você vender. E que se CSA e CRB de novo, se sobe aqui no Rei Pelé, não suporta você fazer um jogo com o Palmeiras. Agora, com essa capacidade que está agora... Aí você diminui tudo. Me preocupa muito o gramado, né? Porque esse período de chuva, qualquer chuva que cai na cidade... Eu lembro quando era pequeno, a drenagem do Repelé era referência. Eu peguei uma briga, uma delas, com a ex-secretária de esporte, a Cláudia Petuba. Tinha um grupo... Petuba, né? Tinha um grupo de WhatsApp que eu tava, que era do governo. Sim. E aí, no final do ano desse, aí o gramado já era ruim. Aí ia ter um jogo desse que tem de festividade. Beneficente. Aí o negócio foi tão forte que aí acabaram suspendendo o jogo. Mas o gramado do Repelé era referência. Sem dúvida. Que ocorre hoje. Uns 8 anos atrás era referência. E você, agora, repare, não é até um contraponto, né? Porque no Castelão, a arena, né? Primeira divisão. E tá horrível o gramado lá também. O problema é outro lá. Aí eu tô falando... Aqui é drenagem, né? Agora, o que a Secretaria informa, que é... Porque desde o ano passado que já estava o gramado, né, e tal. Aí no final do ano, em dezembro, tinha até aquele jogo das estrelas, solidário e tal, e marcaram numa segunda-feira porque o estádio ia parar para reformar o gramado. Segundo o Charles Herbert, secretário, nos deu uma entrevista, disse que a burocracia foi grande, demorou e tal, e quando saiu já ia começar a competição. Aí os clubes, ele quis dividir a responsabilidade e chamou os clubes, olha, vai fechar agora para reformar o gramado, aí não vai ter onde jogar, vai ter que jogar em outro canto. Foi mais ou menos. Ou vai ter que aguentar o gramado até o... Foi mais ou menos. Em outubro, mais ou menos, a gente teve com o governador, e o governador, relatamos ao governador o risco que teríamos de enfrentar mais um inverno com o gramado daquele jeito. O gramado está com problema de drenagem, entupimento, não tem vazão suficiente e realmente está numa situação deplorável no inverno. O governador autorizou o secretário a, no dia 1º de dezembro, terminado a Série B, interditar e iniciar os serviços. Mas, precisaria ter um processo licitatório para fazer a drenagem e tudo mais. Esse processo, na realidade, ele demorou,
E em dezembro, passou-se o mês de dezembro todinho sem futebol e sem ser feito o serviço. Quando chegou na primeira semana de janeiro, para iniciar o campeonato alagoano e o campeonato do Nordeste, a gente é convidado na secretaria e aí o cara pergunta, e aí, vocês querem interditar 45 dias o Repelé? Pô, se você tem feito o serviço no início de janeiro, de dezembro, como a gente tinha planejado, no dia 15 de janeiro o estádio estaria zerado, mas não foi feito. E aí eu não estou entrando no mérito porque não foi feito. Eu estou entrando no mérito de que a opção foi para a gente para janeiro e meio de fevereiro também, sem jogo, e nós optamos por nos sacrificar e jogar um inverno ainda em situação deplorável, tá? E deixar para fazer esse serviço no dia 1º de novembro, ou depois da Copa, no início da Copa. Na realidade, a Série B esse ano termina mais cedo, termina no dia 5 de outubro, 6 de outubro, alguma coisa. Então a gente vai ter esse ano 3 meses de janela, espero que realmente seja feito. Mas vamos passar um sufoco esse ano mais uma vez pela não execução desse serviço no mês de dezembro passado. Precisa de chover muito, hein? O caso de Fortaleza lá, deixa eu explicar a você o que é. Ali não é drenagem, não? Não é drenagem. Ali o problema é o seguinte, a coberta da Arena Fortaleza, o que acontece é que em cima tem uma quantidade de coberta tão grande que a luminosidade que entra no estádio para dar, vamos dizer assim, fortalecimento à grama, porque a agricultura precisa ter sol, precisa ter chuva, precisa ter água e sol. A quantidade de luminosidade é pequena, então a grama ela enfraquece. Então toda vez jamais você vai conseguir resolver aquele problema lá. Não tem solução. A não ser que você bote grama sintética. Perfeito. A gente está indo para os momentos finais, então agora vai ser perguntas e respostas mais objetivas, como a gente fala na área das startups, da inovação, os pitches, né, que são aquelas respostas rápidas de 30 segundos, 1 minuto no máximo, para a gente finalizar. Emerson também, que quiser fazer alguma. Preparei algumas aqui de bate-pronto. Primeiro, sócio-torcedor. Quem é que tem o maior sócio-torcedor hoje? CRB ou CSA? CSA. Certeza? Absoluto. CSA tem mais sócio-torcedor, ele acho que começou um trabalho anterior ao nosso, advindo ainda da gestão do presidente Rafael Tenório, e foi dada uma sequência. Então é natural que ele tenha conseguido manter essa quantidade de sócio-torcedor. É mais barato assim, também, né? Não estou questionando o valor aí, mas eu acredito que se a gente for olhar a questão de proporcionalidade de crescimento, aí sim o CRB tem um crescimento maior do que o do CSA. Lógico, se a gente estava com uma quantidade menor... Acho que o CSA tem 8 mil alguma coisa, o CRB 5 mil alguma 5 coisa. 5 mil, mas olha, a gente há um ano atrás, quando a gente iniciou nossa gestão, a gente tinha 200 sócios-torcedores. Então, tipo assim, o trabalho para chegar lá, a gente teve que remar um pouquinho mais. Aproveitar e parabenizar o Lucas Ramírez e também o meu professor da UFAL, mentor, André Carneiro, que estão fazendo uma grande gestão lá na gestão de marketing, né? Com certeza. Excelente. Qual a importância da transparência no futebol? Eu acho que dá tranquilidade aí ao torcedor, dá uma tranquilidade para que todo mundo saiba aí, principalmente aí o sócio-torcedor, que ele entenda para onde é que está indo canalizado os recursos. E hoje em dia, com a disseminação de informação muito rápida, quanto mais você é transparente, menos você deixa margem a desconfianças. Na minha opinião, né? Hoje, tanto o CSA como o CRB, ele obrigatoriamente, dentro das suas modernidades, das suas, vamos dizer assim, dentro do seu profissionalismo, né, dentro das suas gestões profissionalizadas, isso facilitou muito. Difícil era quando nós assumimos o CSA, que eu dizia que o CSA era um clube que vivia na clandestinidade, na informalidade, um clube que o CNPJ estava inativo, né? Não tinha uma conta bancária havia 30 anos. Não podia ter absolutamente nada no seu ativo, até porque tudo era penhorado, até os refletores, um ventilador velho que tinha. Então, assim, hoje não, hoje é um clube organizado, um clube que tem uma contabilidade, setor de contabilidade, tem um departamento pessoal, tem um departamento jurídico, tem contas bancárias, todas as transações são feitas através de movimentação bancária, né? Tem balanços trimestrais, tem o balanço anual. Então, assim, hoje não tem mais como você viver ocultando alguma coisa, porque hoje tudo é o portal da transparência. E é importante a torcida participar do clube também, sim, né? E sim, deixa o torcedor mais confiante para participar do clube, e o clube é feito disso, de pessoas, né? Eu mesmo, hoje soltamos
um ofício convocando os conselheiros para o dia 17 para que nós possamos acompanhar, né, os recursos recebidos da indenização, né, e como está sendo, né, esses recursos, já que a gente não tem acesso agora a ele, mas lógico que comandado pelo presidente Omar Coelho vai nos apresentar para saber mais ou menos o saldo que nós temos, para que logo em seguida a gente tem que mobiliar e os acessórios também, de questão de academias, equipamentos, essas coisas, para saber se a gente vai ter condição de fazer aquilo que estamos planejando. Excelente, fiquei muito feliz com as respostas. Uma pergunta um pouco mais, eu não diria polêmica, mas uma curiosidade até dos próprios torcedores. Natural, né? São presidentes, campeão alagoano, conseguiu subir o CSA da Série D para a Série A, um grande feito. Então é normal que os torcedores fiquem felizes por isso e o nome de vocês fique em evidência na sociedade alagoana como um todo. Pretensões políticas, vocês têm pretensões políticas após a contribuição no clube? Ou durante a contribuição no clube, né? Eu nunca tive nenhuma aptidão para política, né? Nunca disputei nenhum cargo na política. Recebi alguns convites para assumir algumas secretarias, mas nunca me passou pela cabeça. Passei um período na prefeitura de Maceió, já 15 anos atrás. Eu penso, sim, em disputar um cargo executivo. Legal. Mas nas próximas eleições, aí no município aqui próximo de Maceió, né, haja vista que eu vejo a necessidade desse partido, e eu também eu costumo dizer que eu tenho uma dívida com o estado de Alagoas, apesar de não ser alagoano, mas já sou alagoano, porque tenho o título de cidadão honorário de Alagoas, de Maceió também. Então eu sou um cidadão alagoano e tenho uma dívida com esse estado, e podendo ajudar com a minha experiência, né, por tudo aquilo que eu ganhei aqui em Alagoas, né? Então, assim, eu também preciso passar um pouco dessa minha experiência, contribuindo com uma gestão, né, na parte administrativa, mas isso já nos próximos 2 anos é que eu penso dessa forma. Você vai ser candidato a prefeito de Rio Largo? Sim. Sim, até porque por uma questão de necessidade, né? Questão de necessidade. Haja vista algumas coisas de ingratidão que existe, infelizmente, no meio da política, ou com os políticos, né? Pessoas que esquecem que receberam. Tem um adágio popular que diz: há pessoas que recebem e agradecem, e outras que recebem e esquecem. Então, assim, a gente tem um projeto, não é? E, de repente, eu posso até sair candidato a prefeito de Rio Largo, mas isso vai depender muito dos acordos que nós temos, de um grupo de pessoas que são empreendedores na cidade de Rio Largo, assim como eu, que tem patrimônio dentro do município, mas que são pessoas que vêm sendo perseguidas, vêm sendo, vamos dizer assim, estão pagando muito caro por uma gestão de perseguição. Então, assim, a gente pensa assim, um grupo de empresários a disputar a eleição lá em Rio Largo. Parabéns por aproveitar e falar, e é bacana quando novos nomes aparecem, principalmente os empreendedores que têm uma visão bacana em relação à gestão. Acredito que tomara que tudo dê certo e que faça uma boa gestão. E eu, para finalizar essa coisa, Emerson, no dia que eu assumir um cargo político, o salário que eu receber, ele será doado para as instituições de caridade, porque se eu for administrar um município ou um estado, eu não quero um centavo por aquilo, porque eu já sou financeiramente um homem realizado. Romeu Zema, que é empresário lá, governador de Minas, né, do Partido Novo, ele faz isso também. João Dória em São Paulo, é bacana esse tipo de ação. Eu posso dizer que não preciso de dinheiro para terminar os meus dias de vida. Então, assim, se eu for fazer, eu vou fazer mesmo por amor, e mostrar que é possível você fazer numa política, administrando com responsabilidade, com transparência e, acima de tudo, com dignidade, e respeitando as pessoas e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Bom,
Qual é a cidade mesmo que você vai ser candidato, Mário? Né, Maceió? Você nasceu onde, Emerson? Nasceu onde? Você nasceu Vou onde? Maceió. Vai votar em mim, Emerson? Volta. Mesmo sendo azulino, não? Tá, volta. Se cuidar bem da cidade, por que não? Não, mas veja só, recebi já alguns convites, não hoje só, mas algum tempo atrás aí, e sempre reclamo que a gente às vezes reclama do político, mas aí pergunta assim, e você como empresário, por que não vai? Eu não tenho tempo. Então, se você não tem tempo e você delega para outra pessoa, você não tem que reclamar. Ou você realmente encara isso aí e deixa de reclamar, ou então você delega e confia. Então, mas eu não tenho pretensão política. Eu não tenho, nunca exerci cargo político. Não, recebi alguns convites até para alguma secretaria também, mas nada que me animasse a largar, vamos dizer assim, a minha vida de iniciativa privada. Não tenho interesse, principalmente hoje na gestão do CRB, porque pode se confundir até um interesse pessoal com interesse político, e eu não tenho interesse de exercer uma candidatura, nem legislativo, nem executivo, no momento, mas já recebi convites. Mas, evidentemente, os clubes, ou os presidentes dos clubes, estão sempre em evidência, uma evidência positiva ou negativa, mas sempre estão aí nas mídias. Calil, lá em Belo Horizonte, vai ser candidato a prefeito. Com certeza. Ele foi prefeito, né? Vai ser candidato a governador. Ele foi presidente do Atlético. Exatamente, é presidente do Atlético. Mas, a princípio, não tem prefeito de Belo Horizonte e candidato a governador. O time chega, por exemplo, você chegar perto da eleição, porém, com o time brigando aí para subir divisão, né? Mas tem um detalhe. É o cavalo passando selado ali. Só tem um detalhe. Nenhum clube, ele prescinde da política também. Sim. Então, é importante a gente pontuar que, mesmo que nós não sejamos candidatos, o clube precisa da política. Porque você tem um deputado que ajuda, você tem um governador que chega junto, a gente, principalmente CRB e CSA aqui, que a gente tem um fomento do governo do estado aí, ajudando a gente com recursos, com patrocínio. Então a gente nunca pode se afastar da política, até porque temos um estádio público, a gente tem as instituições públicas, elas ajudam o futebol alagoano. Então acho que a gente não prescinde da política, mas o Mário Marroquim não tem interesse na política momentaneamente, não. Inclusive, Mário, reforçando aí, Emerson, eu quero tornar isso público da ajuda que o governador Renan Filho deu não só ao CSA, durante todo o seu período que foi governador de Alagoas. O governador Renan Filho sempre ajudou CSA e CRB e também aos clubes do interior disputando o estadual, não é? E também, agora na nova gestão do prefeito JHC, no seu primeiro ano de mandato, ele patrocinou o CSA e o CRB com valores significativos. Verdade. Não é? E isso é muito bom para o futebol de Alagoas. Então, assim, eu quero reconhecer essa contribuição que ambos, né, tanto o prefeito JHC quanto o ex-governador Renan Filho, fizeram dentro do futebol alagoano, principalmente para o CSA e para o CRB. Só tenho mais uma pergunta para cá. O CRB, inclusive, já está escalado com dobra de lateral, não? Mas deixa o presidente Mário. Opa, tá vendo que Emerson Júnior sabe tudo isso aí? Mas já saiu agora oficialmente. Eu tenho que perguntar pra você. Tá você errou aí com dobra de lateral. Não, mas os dois estão no mesmo time, então. Não, mas um vai jogar no meio, mas tudo bem. Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dobra de lateral, não. Qual é o seu grau de relacionamento com o ex-presidente, o Marcos Barbosa? E se de alguma maneira falta espaço para ele dentro do clube enquanto último ex-presidente? Não falta espaço para o ex-presidente. Não me dou muito bem com o Marco Barbosa, assim como me dou bem com todos os ex-presidentes do CRB. Foi um presidente muito importante para dentro do clube, principalmente na gestão dele, onde ele pegou o CRB, assim como o Rafael pegou um CCA, você falou aí, quase inexistente, sem CNPJ, sem CNPJ não, sem conta bancária, 30 anos, tal, e conseguiu resgatar o CCA. Eu acredito aí também que, da mesma forma, o Marco Barbosa prestou um serviço e um trabalho ao clube imenso. Mas eu tenho certeza que, com as próprias atribuições políticas dele e o momento dele criou-se e encerrou-se um ciclo dentro do clube, passa a ter hoje um DNA diferente. É o DNA hoje do Mário Marroquim, juntamente com a diretoria nossa. A gente tem um outro tipo de gestão, e qualquer um outro presidente que entre fará também a sua gestão conforme o seu DNA.
Então, quem tem um perfil empreendedor e de liderança, como eu tenho, como o Rafael tem, jamais vai se deixar ser presidente e, evidentemente, ser uma marionete. Então, isso não existe. Isso está longe de você dizer assim que você vai desprezar o trabalho que ele fez ou vai não aceitar uma ajuda. É diferente. Mas o DNA do CRB hoje, o presidente do CRB hoje chama Mário Marroquim, a gestão tem que ser de Mário Marroquim conforme o DNA meu. Tá? Mas ele é um grande regatiano, é um cara que ajuda o clube, continua ajudando o clube e não falta espaço para ele, desde que precise mais. Mas acredito aí que, inclusive, com o ano político, ele tem se dedicado bastante aí à campanha dele. Agora a última mesmo. Rafael, você se arrepende de não ter preparado um sucessor à presidência do CSA mais próximo a você, e se você se arrepende de ter apoiado o Dr. Omar? Não, eu não me arrependo daquilo que eu faço, né? Eu acho que eu deveria ter participado também da diretoria, não eu, mas indicar pessoas minhas para que participasse da diretoria com o Omar Coelho. Haja vista que o Omar é o presidente do clube, eu tenho um bom relacionamento com o Omar, mas me falta espaço das pessoas que cercam o Omar, né? Principalmente o diretor executivo e financeiro dele, né? E os demais membros da diretoria, onde de uma forma eles blindam o Omar, e eu realmente não tenho nenhuma aproximação mais, né, com a diretoria do CSA, mas me senti responsável agora de procurar o presidente Omar Coelho para me franquear a ajudar naquilo que fosse possível, haja visto que o CSA estava numa situação bastante incômoda quando ele precisava de uma vitória contra o Sport para que desse uma aliviada. E hoje também precisar ganhar do Criciúma, mas eu não tenho arrependimento de ter elegido o Omar, ajudado o Omar a se eleger, porque todos sabem que eu fui peça fundamental, não é? Mas a questão é só essa. As pessoas que cercam o Omar, isso está distanciando e desprezando a minha experiência, né, e por tudo aquilo que eu fiz dentro do clube. Então são pessoas que, com isso, eu vou exercer realmente a função de presidente do Conselho Deliberativo. Aproveitando, eu vou mandar um abraço para o Omar Coelho, que nos atendeu, não pôde estar conosco, porque está numa agenda com a CBF lá em Brasília, mas foi muito atencioso, então um abraço, Omar. Desejo sucesso na gestão, né, do CSA. Tem um projeto que eu fundei em 2008, né, até compartilhei no grupo que fizemos rapidamente, é o CRB Meu Único Time. Vou contar brevemente essa história e vou deixar uma reflexão aqui, já que estamos nos momentos finais. 2004, o CRB jogou com o Flamengo na Copa do Brasil. Vocês lembram desse jogo? 4x4, o CRB fez 1x0, o Flamengo virou para 3x1. Exatamente. O CRB virou para 4x3 e no final o Felipe deu um driblezinho curtinho e empatou. Leandrinho e Massinho. Pronto. Leandrinho e Massinho. Exatamente. Eu quero dizer, eu vou ajudar você, porque o que é que aconteceu nesse dia? Até esse dia eu tinha uma simpatia pelo Flamengo. E nesse dia... Era misto. Eu era misto. Até esse dia eu tinha uma simpatia pelo Flamengo. Nesse dia foi o dia que eu juntei as camisas do Flamengo, botei gasolina e toquei fogo. E eu continuo tocando. Mas eu quero dizer que eu sou anti-flamenguista. Eu não sou anti-flamenguista. Hoje eu sou pró-CRB. E eu acho que a gente tem que valorizar o time da terra. Realmente, nesse dia eu entendi que eu estava errado, que eu ter simpatia por algum clube de outro estado é uma coisa nociva para o nosso futebol. Defendo hoje a torcida única também. E nesse dia me marcou bastante, porque eu vi torcedores do CRB com a camisa do Flamengo. E tinha torcedores que usavam metade do CRB e metade do Flamengo. Eu não acreditei naquilo que vi. Torcendo contra o próprio estado. Gol do Flamengo, torcendo lá. Aquilo vai torcer contra a Lagoas. Aquilo me marcou bastante, aquele jogo. Eu estava no estádio lá também. Foi nesse dia também que eu deixei de ser Flamengo. Nesse dia eu deixei de ter simpatia pelo Flamengo e toquei fogo nas duas camisas que eu tinha. Botou fogo, então bota fogo. E aí, só complementando, então fundamos em 2008, né, o CRB Meu Único Time. Outras torcidas pelo Nordeste também se inspiraram quando a gente ia para jogo ABC e CRB, trocava camisas, enfim, outros. Foi muito interessante esse movimento e acredito que fortalece muito o futebol lagoano, de fato. Porque se você ganha um salário mínimo, sei lá, R$ 1.300, você separou ali R$ 100 para o esporte. Então você vai comprar
a camisa do Flamengo ou do CRB. E aí ele vai optar pela do Flamengo, deixa de dar dinheiro ao Tem gente clube. que é sócio torcedor, cara, sem ter ido um jogo. Mas eu quero passar para o seu Alberto, que é o seguinte, eu acho que isso mudou muito, essa cultura mudou Sem muito. dúvidas. Hoje em dia, eu quero até ir além. Hoje em dia, se você for a um jogo do CRB e tiver alguém com a camisa de um time adversário nas arquibancadas, ele é hostilizado. Provavelmente deve acontecer na torcida do CSA. Pô, cara, é difícil, né? Já não existe mais isso. E o Eu acho CSA na que- Série A também, eu acho que os torcedores refletiram muito sobre isso, né? Como é que o CSA e Flamengo, CSA e Era a Vasco, CSA coisa e mais Corinthians... rara do mundo ter um jogo do CSA e CRB na TV, pô, antigamente. Então isso Exatamente. contribuía muito para ter torcedor E a do imprensa Flamengo. tem fundamental do Vasco. importância também. Sim. Sem dúvida. Sim. Eu acho que o nosso Era futebol... que naquela época nosso futebol também, cresceu. Naquela época fortaleceu. você jogava, por exemplo, os clubes de Recife vinham jogar aqui em Maceió, já sabia o resultado. Verdade. Tal. Hoje não, o CSA e CRB são clubes grandes, Esse- né, que Não, esse tá jogo... exemplo aí os jogos aí que o O CRB foi CRB bem. veio perder pro Náutico agora, mas eram 10 jogos sem perder pro Náutico. Ué. Ganhava aqui, ganhava lá. Ganhava aqui, O ganhava lá. Vasco veio jogar aqui, o CRB empatou de 1-1. O jogo... Sim. Mereceu vencer o jogo. CRB amassou o Vasco no segundo tempo, botou bola na trave e perdeu Mas o eu jogo falo por Pernambuco, né? infelicidade. Porque historicamente passou de Novo Lino, era pau. Eu tô falando de um time como o Vasco. Vem pra cá, ele não tem mais a garantia de que vai vir aqui e vai encontrar moleza. Verdade. A gente tem que encerrar aí que eu tenho Vai perder. Vamos perder o jogo, homem. Vamos encerrar, então. Tem que sair da lanterna, diga ele, né? Não podia não se perder. preocupe não que eu Não, entrego rapaz, ela. o jogo, rapaz. Eu entrego ela a você. Vai perder Olha, Cuidado, viu? o rapaz? jogo. Que eu coloquei, O horário do eu jogo. coloquei Vai um catar o vídeo, horário eu coloquei do um jogo. vídeo aí que deu polêmica, viu, Rafael? jogo, rapaz. Eu coloquei um vídeo aí que deu dos polêmica. coquinhos. É? Você tem gravado muito vídeo polêmico, né? Não, mas Tem. Não mais que o Rafael, Tem. não mais que o Rafael. Não, eu digo Não a mais que o Rafael. verdade. Rafael, e vinha uma pergunta pra vocês sobre os chineses, mas não deixei contar. Não, mas Vamos vai embora. sim, aproveitando, né? Só para um pitch O rápido. do, É verdade ou não que os chineses estão o do interessados? América, dos coquinhos, pra mim foi depois. O do Asa ele gravou antes, né? Foi antes do jogo. Se perdesse, era piada pronta. O meme tava pronto, né? Sim. Você gravou antes do Asa? Sim. Tava comendo uma asinha e tal. Eu gravei antes. Na realidade, você ajudou bastante. Porque com 15 minutos que eu Eu tinha postei, colocado, né? postou sim no Instagram, sim, Postei, pessoal. né? Postou. Então, postei que eles vão É blogueirinho, é blogueirinho Sim, ele. mas ele ajuda bastante a disseminar o mal. Aí, na hora que eu publiquei, com 15 minutos, já estava no Instagram dele. E o pior de tudo, ele cortou o trecho onde eu falei da família, que eu estava falando, era um vídeo para a família, ele só colocou o trecho que falava da polêmica. Foi o que eu recebi, mas Não, se eu não, tivesse não, vindo não. todo, eu cortaria mesmo. Se Não você era está só assistindo o polêmica. Ponto Convergência, Por isso que eu assista digo, cara. o programa completo. Não assista os cortes do Emerson Júnior, né? Preocupe não, mas eu vou fazer um preparado aí. Pode ficar à vontade, que você falou. Os chineses estão interessados ou não? Bem relativo. Sim ou não? Enfim. Não, hoje... Não, eu vou... O primeiro Alberto. Foi em 2019 ali. E primeiro é o seguinte, qualquer um clube de futebol hoje, para pensar em investidor, primeiro se tornar uma sociedade anônima. Perfeito. Se ele não se tornar, ninguém vem atrás. O Red Bull é sociedade anônima? Sim, É um excelente modelo de gestão, né? Eu acompanhei tudo aquilo ali, desde a compra e os projetos deles que estão desenvolvidos. Fantástico. Name rights, né? Quando você bota o nome do estádio, tudo. Tem muita coisa bacana que pode ser feita. O Red Bull, ele é de um investidor, né? Porque o Red Bull foi comprado ao Bragantino, que era do Marco Abichedi. Perfeito. Então, o Red Bull pagou 35 milhões na época e comprou o clube e tornou-se hoje, ele não é uma SAF. Ele é Talvez direto. aí, Alberto, a gente precise aí de um dia só para falar sobre a SAF do verdade. futebol, porque eu tenho um monte de opinião também. Vamos Você é sim. favorável? Sim ou não? Eu sou favorável, porém a SAF não é salvação. A SAF é uma opção. Ela é uma salvação para os clubes que estão muito endividados. Quem está correndo hoje rapidamente atrás do pote são os endividados. Você não viu o clube, por exemplo, em situação financeira boa, correndo atrás da SAF. A SAF, na realidade, SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é um SA. Você cria um SA. Então você transforma dentro do seu clube, cria um CNPJ novo. Não é nem um CNPJ novo, você cria como se fosse uma filial. Atrelado, né? Uma filial. Você tem o seu CNPJ mãe, você cria uma filial. E o que é que essa filial vai fazer? Essa filial, na realidade, é uma SAF. Ela vai captar os investidores. Ela pode captar investidor, mas vamos lá, para o cara que deve, você pode jogar dentro dessa empresa todas as dívidas, jogar o futebol dentro dela. Como uma empresa constituída do zero, por isso que eu digo que merecia ir muito mais Sim. Vamos marcar um segundo que momento. esse né? restinho aqui, tá? Como uma empresa constituída, você tem um estatuto e você pode determinar o que você quer fazer. Um CRB e um CSA, por exemplo, criando uma SAF, essa SAF vem zerada. Ela vem com mais atrativo para o investidor, Sim, inclusive. sim. Porque se você não vai injetar dinheiro para pagar dívida nenhuma, o dinheiro todo é canalizado para o futebol. Porém, não existe almoço de graça. Sim.
Então, se alguém bota dinheiro, alguém quer tirar dinheiro. Mas Então, você como é um negócio, você né? sabe disso. Você É um não vai negócio. entrar numa empresa Ninguém que já faliu. Ninguém imagina aí que, por exemplo, o Vasco, Botafogo, Cruzeiro aí, está recebendo rios de dinheiro aí. Quem está colocando dinheiro vai cobrar a conta. Sim. Então, essa conta será cobrada e alguém vai pagar. Por isso que eu, tipo assim, seria um debate um pouco mais amplo do que a gente está tendo aqui. Como eu tenho jogo Vamos encerrar agora. Você é favorável, mas para o CRB nesse momento não. Não, eu sou favorável à criação dela, mas a forma como o CRB iria criar ela e utilizá-la não é para pagar a dívida. Sim. Mas eu sou favorável. Se aparecer um investidor, eu quero... Não, comprar não. Não, pô, Mas investir, participar, sim, a sou SAF. totalmente favorável. Sim, até porque, só para finalizar, a SAF ela quer responsabilizar os gestores. Porque se a maioria dos clubes de futebol brasileiros estão quebrados, foram por má gestão. Não entendo? Inclusive o CSA e o CRB estavam quebrados. Né? Então, indiretamente, nós fomos investidores do CSA para tirar ele da situação que ele se encontrava. Precisar aportar capital, investir e tal. Sem Consegui ser tirar- oficialmente, né? Sem ser oficialmente, mas foi aportado. Investiu Então, dinheiro. a hora do CSA, de pensar em o CSA crescer, essa é a hora, porque você vai buscar investidor. Na verdade, você arriscou e confiou na sua capacidade de administrar, Sim, né? Porque porque você eu poderia botar o dinheiro sem garantia de Sim, tirar, né? sim. Então, o que é? Você chegava lá, administrava o CSA, preparava, contratava uma equipe para disputar uma competição, certo? E depois ia embora, largava o clube, não pagava FGTS, pagava nada. Eu peguei funcionário com 27 anos de CSA, nunca recebeu um salário integral. Era vale, nunca recolheu fundo de garantia, tal. Então, se os clubes estão quebrados, foram por má gestão. E com a SAF, você passa a ser responsabilizado, certo? Você bota seu dinheiro, lógico que você vai administrar, né? Então, para o CSA, ninguém pense aqui que um CSA e um CRB, ele poderá chegar numa Série A e permanecer. É muito difícil hoje CSA e CRB subir para uma Série A. Nós subimos porque foi em outra situação. Mas para você planejar, para você subir, falta fôlego. Falta fôlego. Então, esses clubes, por exemplo, o Botafogo vai receber 100 milhões para o futebol e 100 milhões para pagar o passivo. Então, questão de aportar um capital, aporta, mas você vai ter que ter retorno. Então é o seguinte, há duas opções. Você pode se tornar a sua SAF com capital fechado. Ou ir para o mercado de ações, coisa que o CSA, se fosse, não vai. Mas eu vou tratar a questão da SAF do CSA com prioridade esse ano. Nem que o CSA não se torne, vamos dizer assim, uma SAF, mas ele vai estar preparado, a sociedade, em nome do futebol, para receber investidor que queira, ou investidores que queiram tomar conta do CSA. Isso será feito no CRB também. O CRB ele vai estar preparado para a SAF como uma oportunidade. E aí a gente vai estar esperando. Eu acho que esses times que aderiram é o exemplo, né? Se for bem, a galera vai ter confiança de... Quem precisou ir rápido é quem estava no Sim. desespero. Então a gente... O Cuiabá perder, tornou-se né? agora, o Cuiabá também já tornou-se uma SAF e o próprio Atlético Goianiense já está preparando também para se tornar. Alberto, tem que ser outro dia para começar a SAF, viu? Tem um assunto muito importante também, era categoria de base, muita Não dá, coisa, não. mas a gente fala Vamos- em outro Não, perde o momento. jogo. Só para finalizar então as considerações finais, e eu gostaria que vocês falassem o futuro que vocês pensam em relação aos clubes CSA e CRB. Né? Na realidade, a gente está aí na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, numa situação ruim hoje, momentânea. Não condiz com o elenco que a gente tem, não condiz com o planejamento que a gente tem, não condiz com o que a gente preparou. E acredito sim que a gente vai sair dessa situação incômoda. Se a gente tem ganho, por exemplo, do Náutico, a gente estava com 4 pontos, ninguém estava conversando aqui nada. A gente estava fora dessa zona e com 4 jogos, 4 pontos e sairia. Então quem colocou e quem está numa situação dessa é o próprio clube, quem tem que sair é o próprio clube. Fizemos 2 contratações agora pontuais para reforço, onde apenas reforça o que a gente quer. Mas o CRB ele irá brigar na parte de cima da tabela, ele não vai brigar na parte de baixo. Como disse Rafael, eu também concordo, é um ano muito difícil para os dois subirem para a Série A, mas não é impossível. Não é impossível, mas é um ano muito difícil. A gente está fazendo o nosso melhor, acho que a gente fez. O extracampo é um extracampo muito bom, e o extracampo que eu estou falando de gestão. O clube não pode ser somente você olhar o resultado do futebol. Você tem que olhar como um todo, o que é que você está fazendo, planejamento, o que é que você está fazendo dentro do CT, o que você está deixando de patrimônio, de legado, de divisão de base. Então,
tem uma amplitude muito grande na gestão. A gestão não é simplesmente você imaginar que ganhou é bom, perdeu é ruim. Não. Mas o torcedor, ele, na realidade, ele está com esse imediatismo aí. A gente vai ter que, aos poucos, ir combatendo isso, porque a gestão é muito mais ampla. É crescer o clube tem que crescer. Então, o CRB ele irá brigar na parte de cima da tabela, eu tenho certeza disso, principalmente pelo elenco que a gente tem, que eu acho extremamente competitivo. Hoje é um dia que a gente pode sair aí mais tranquilo. E como disse o Rafael, o CSA entrou para um jogo contra o Sport, ganhou de 1-0, estava na Berlinda. Se o CSA perde do Sport aqui assim, seria uma tragédia do CSA. Vindo de uma situação muito difícil. Então, tipo assim, houve um alívio. Você vê o que é que uma vitória pode causar para o time. Mudam, né? Uma vitória pode causar para o time. O CSA ganhou, saiu. CRB perdeu do Náutico, entrou numa crise. Mas vai sair. Para sair da crise precisa de quê? Uma ou duas vitórias você já saiu dela. Já. CSA e CRB são equipes que não brigam, como eu falei, não se paga premiação para permanecer. Né? De forma alguma. CSA e CRB são equipes grandes, são equipes que têm... você vê o último ano, por exemplo, o CRB passou muito tempo no G4 e ficou ali brigando sempre pelo acesso, o CSA se aproximou, e olha que nós começamos ruim, tivemos na zona de rebaixamento muito tempo, eu fui buscar o Moza de volta, o Moza veio, e alavancou a equipe, nós chegamos em 5º lugar. Então, assim, eu acho que é começo de competição, tem muita coisa aí pela frente, tanto o CRB como o CSA, eu acredito muito que vão brigar na parte de cima, eu acredito que o CSA e o CRB ficam lá entre os 10 primeiros, ali na primeira página, né? Isso é muito natural. E eu acho que, para finalizar aqui em relação ao CSA, nós vamos, por isso que eu penso grande, né? Quando as pessoas queriam que o CSA, que eu comprasse o Nelson Feijó, quando fosse para Satuba, para isso aquilo, eu fui para uma área de 140 mil metros quadrados, numa pista duplicada, numa estrada duplicada, a 1 quilômetro do aeroporto, a 2 quilômetros da BR, na cidade alta, cidade onde mais vai crescer, a parte mais vai crescer de Maceió, que vai juntar ali com o Rio Largo, vai unificar. Então, quando o nosso CT estiver pronto, que nós vamos entregar 100% até dezembro desse ano, né? Em setembro já estará com 90% das obras concluídas, né? Dentro das nossas projeções. Então, o CSA, com o CT, com 6 campos de tamanho oficiais, né? 5 de grama natural e 1 de grama sintética, com uma estrutura para acomodar 136 pessoas nos seus apartamentos, na parte logística, com 2 academias, para a base, para o profissional, com restaurante, com refeitório, ginásio poliesportivo e tal. E entrando o investidor, aí é que eu concluo. Aí sim, você pode pensar o CSA numa Sul-Americana, pensar o CSA numa Libertadores. Fortaleza aí, né? Sim, porque tem que ter o investidor. Não tem como você com o CT daquele. Se você não tem um estádio para jogar. Então, se entra o investidor e aporta um determinado capital, olha, Alagoas tem 3.300.000 de habitantes, né, maior que muitos países, inclusive aqui da América do Sul. Então, se você tem uma torcida fanática, você tem um investidor, e esse cara investe, você tem toda a estrutura. Então, tudo que for para capacitar, para formar parceria com grandes clubes, inclusive sul-americanos e da Europa, né, fazer esse intercâmbio e vender jogador e fazer... Logo, o CSA poderia construir uma arena e sair da dependência do estado de Repelé. Perfeito, excelente. Então, vamos finalizar. Vou deixar aqui uma lembrança do nosso parceiro aqui do podcast, um boné do Café Rafa, aqui do Gol de Cafés. Muito obrigado pela presença de vocês. É Cruz de Malta portuguesa. Tá com vermelho e branco aí. Bota Rafael aí. A Cruz de Malta do Vasco. Não, ele é do Vasco e tem um detalhe. Eu tomei muito café AFA e conheço a história da família Antunes, né? Eu vendi, inclusive, o café AFA. Naquele tempo, o maior concorrente do AFA era MC e o Crack, né? MC e o Crack. Isso mesmo. Então, é por isso que eu entendo, entendeu? Café Crack, Café MC, e eu trabalhei no Café Crack, quando eu tinha 13, 14 anos. Família Celestino, né? Era Celestino, ali perto da Praça dos Palmares. Exatamente, eu conheço também. E o Café AFA ainda tem aquele biscoitinho bom do AFA. Existe, mas não faz parte mais da família. Da família agora é só o café. Tem um resquíciozinho. Antônio Celestino. Não, o Celestino era... Antônio Celestino. Era do Crack. Então, até hoje eu me lembro de um... Olha como eu era... Esses caras são antigos, hein? Rapaz, eu tenho que ir Eu sou fã. Eu vou encerrar, rapaz. Você conversa muito. Eu sou fã. Você perdeu o jogo. Eu sou fã do rádio. Bora, Rafael. Do rádio. Você não vai pro jogo, não, Porque... Rafael? 9 horas do jogo do Rafael.
O Arnoldo Conversar muito, se Chagas. deixar esse bicho conversando, vai. Outra coisa, duas coisas que você não pode deixar Rafael falar. Primeiro botou o boné do CRB, ó. muito bem. Primeiro é falar. Segunda é jogar dominó, que o bicho é ruim jogando dominó. Né? Agradecer demais o tempo de vocês. Agora ele não disse que a água mineral Verde Mar vai ser a nova patrocinadora E dele. do ponto eu convergência também. Eu quero camponesa também, Rafael. Eu tô aqui. E do ponto convergência também, né? Para o pessoal não passar cedo. A gente converge nesse ponto aí. Pode chegar junto aí, Rafael. Tá Então, bem. Emerson, muito obrigado pela Obrigado, disponibilidade. obrigado, Agradecer a CBN por ter Emerson. cedido aqui Emerson. tudo. Rafael, obrigado. Vamos dar as mãos aqui em prol do futebol alagoano, todo mundo aqui, né? Unidos aí. Isso é o que importa. Obrigado pela disponibilidade. Acompanhe o programa, divulga, curte e compartilha. Forte abraço e até a próxima. Um abraço a todos.